Então, os irmãos aqui prestaram atenção nessa história, uma breve história, mas que nos fala sobre Agar. O nome dessa mulher na Bíblia, que é Gênesis capítulo 16, narra a história de uma mulher chamada Agar. Você sabe qual é o significado do nome de Agar? Agar significa fugitiva, aquela que foge, aquela que resolve ir embora, saída. Então, é aquela pessoa que, diante das circunstâncias mais tenebrosas, medonhas, as circunstâncias difíceis na vida, toma um posicionamento. Agar, ela resolveu fugir da situação. Será que nessa noite você se parece com Agar ou conhece com alguém que, diante dos problemas, quando a coisa aperta, resolve fugir? Agar é a pessoa que, diante das situações difíceis na vida, resolve fugir. Agar, ela tem uma senhora, e o nome dela é Sara. Sara é a pessoa responsável pela casa, pela administração do que acontece tudo em sua casa, e tem essa serva egípcia chamada Agar. Agar é uma pessoa que está para servir tanto a Abraão como a Sara. Você já ouviu falar sobre barriga de aluguel? Quem aqui já ouviu falar sobre barriga de aluguel? Tem até uma novela que já encenou e trouxe também significados sobre barriga de aluguel. Então, certamente você já sabe qual é o papel de uma pessoa, de uma mulher que faz a barriga de aluguel, ou seja, ela vai proporcionar alegria, o bem-estar para um casal ou uma família, trazendo à luz a uma criança. E é interessante que há mais de 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, na cultura dos egípcios e dos povos ali próximo, na Mesopotâmia, existia essa cultura ali próximo do Egito. Então, pessoas eram pagas para serem barrigas de aluguel, para trazer à luz uma criança para descendência de uma linhagem, de uma família. A história conta que Abraão e Sara eram de idade avançada, não podiam ter filhos, e eles queriam deixar um descendente. E eles financiam, pagam uma barriga de aluguel para trazer à luz um descendente. O nome desse menino que o filme narrou aqui é Ismael. Ismael, como você observou aqui nesse filme, nessa descrição, ele viria a ser o pai dos árabes. Então, quem já ouviu falar sobre Catar, aonde se desenvolve grandes indústrias, lugares de grande avanço tecnológico em meio ao deserto, Agar, ela vai dar luz a Ismael, que será o pai, ou seja, o ancestral de todos os povos árabes. Isso é interessante. Então temos aí personagem Abraão, Sara, Agar, Ismael, mas temos um personagem importante nessa história. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é chamado na Bíblia de grande eu sou, o Deus que ninguém o criou, mas que ele é chamado de autoexistente,
o Deus que traz à luz e que traz através do poder da sua voz toda a criação, eu e você somos fruto da criação desse Deus poderoso e maravilhoso. E esse Deus está presente nessa história dessa personagem chamada Agar. Agar, ela é serva de Sara, de Abraão. E é interessante que Agar, como aqui eu já pontuei, já coloquei, Agar, ela resolveu fugir. Resolveu sair do cenário difícil e de grande preocupação para ela, como também para o filho dela, e resolve ir, como você observou aí, ela foi para o deserto. Ela disse: minha senhora não me ama, não me quer bem, o meu senhor Abraão também não me ama mais, não me quer bem, eu só tenho agora um destino, é o deserto. Ela resolve ir para o deserto. Quem sabe lá encontrasse um destino, um caminho, em meio ao deserto para encontrar salvação, tanto para ela como também para o seu filho. Mas eu te pergunto nessa hora, nessa noite, as mudanças bem feitas, orientadas por Deus, são bem-vindas para que possam trazer bons resultados. Quem não aqui nessa noite quer ter bons resultados na vida? Eu, você, todos nós queremos ter bons resultados na vida. Mas para ter bons resultados na vida, nós precisamos tomar escolhas boas e certas. Para ter bons resultados, precisamos tomar escolhas certas. Na sua opinião, Agar tomou a escolha certa ou a escolha errada? Pode falar. Quando ela sai ali daquele ambiente que ela morava com Sara e com Abraão, ela toma a atitude certa ou a atitude errada? Ela precisou sair para não sofrer, né? Para não ser oprimida, para não ser mais magoada, para não ser mais humilhada pela Sara, porque Sara, você ouviu que Sara, ela disse para Agar: ninguém te vê, ninguém é por você, ninguém cuida de você, ninguém olha para você, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te socorrer. Mulher, ninguém olha para você. Homem, jovem, ninguém olha para você. Então, ela parou para pensar e disse: eu estou sendo muito humilhada nesse lugar. Então, eu vou fazer o quê? Sair desse ambiente de sofrimento, de amargura e de angústia que ela estava vivendo. Mas precisamos entender que quando assumimos a direção da nossa vida, sem discernir a vontade de Deus, enveredamos por um caminho de morte. Então, teu nome é? Isaías? Farias. Farias, ele falou que ela, Agar, saiu para não sofrer mais. Nós concordamos com isso. Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. De ser humilhado, de ser maltratado. Não é? Ninguém gosta de sofrer. Mas Agar diz: eu vou sair. Ela resolveu, muita tristeza. Ela resolveu sair, mas ela disse: eu vou sair segundo a minha força, a minha inteligência. Eu vou reunir forças aonde quase que não tenho, mas eu vou sair. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas é caminho de morte. Então essa mulher, ela tinha um lugar para dormir, um lugar para viver, tinha comida, tinha amparo, tinha um ambiente de descanso, mas ela não era... Eita! Essa mulher não era feliz. Ela tinha tudo que proporcionava ela ser uma pessoa de estabilidade
financeira, mas emocional, ela era uma pessoa totalmente sem estabilidade. Ela estava passando por muitas lutas e perseguição dentro de casa. Então, Agar, ela resolveu fazer o quê? Sair de casa. Ela resolve fugir. Ela diz: eu vou sair com meu filho, mesmo que a gente morra lá no meio do deserto, mas é para lá que eu vou. Aqui dentro eu não quero mais viver. Devemos, em meio às experiências difíceis, crer que Deus está presente olhando para cada momento, mesmo que seja ambientes de sofrimento, de abandono e solidão. Você consegue enxergar Deus em meio ao sofrimento? Você consegue enxergar Deus em meio a um ambiente de solidão? Você consegue enxergar Deus num ambiente de reclamação, ou seja, de ser humilhado, humilhada? Agar não estava vendo a mão de Deus, o propósito de Deus, a bondade de Deus. Agar não estava vendo a ação de Deus na história. E quantas vezes nas nossas vidas nós queremos resolver tudo com a força do nosso braço. Nós queremos resolver as circunstâncias, é o caráter do outro, é a personalidade do outro, é o gosto dos outros, é o ambiente que precisa ser transformado, são os filhos que precisam ser educados, é o ambiente que está desestruturado e que precisa de mudança, mas muitas vezes tenta se resolver somente com a força do braço. Será que conseguimos sucesso? Será que conseguimos bons resultados? A história mostra que Agar vivia em um ambiente de sofrimento, perseguição, de dor, e um ambiente totalmente hostil. Mas é interessante que nesse ambiente Deus estava controlando a história. Eu quero te dizer nessa noite, nessa hora, que Deus estava olhando para essa mulher, chamada a fugitiva, a que decide sair, a que decide ir embora. Deus estava olhando para ela, e nessa noite Deus está olhando para você. Deus está olhando para cada um de nós. Deus está olhando a nossa história. Quem sabe você nessa noite esteja dizendo: eu sou fraco, eu sou tímido, eu tenho pouca força para resistir meus vícios, meus maus hábitos, eu sei que eu preciso mudar, mas eu tenho pouca força. Agar é a mulher que Deus resolveu olhar para ela. No meio da sua aflição, Deus apareceu para Agar, revelando-se como... Vocês estão lembrados aqui que Agar, ela diz o quê? E o anjo também fala o quê? Hoje o Senhor te vê. Hoje o Senhor, Ele te vê. É isso que Soninha está falando. Hoje o Senhor resolveu agir em favor de você. Ele está te vendo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está te vendo. Nos ambientes mais complexos, mais sombrios da vida, Deus está te vendo. É interessante que a experiência de Agar nos mostra um Deus que resolve ampará-la, socorrê-la, ir até ao seu encontro. Você já vivenciou a experiência de ser ignorado ou de ser não percebido por todos à sua volta?
não precisa levantar a mão. Mas eu lembro de uma experiência que tive na cidade de Bonança. Quem aqui conhece Bonança? Fica lá pertinho de Vitória de Santo Antão. Então, quando criança, a gente resolveu fazer as compras e até o supermercado, era muito conhecido na época, chamado Balaio. Quem aqui já ouviu falar? Supermercado Balaio. Então, a gente foi para aquela cidade para fazer compras. Interessante que muitas pessoas estavam ali, minha mãe, pessoas amigas, mas em um piscar de olhos, eles entram no carro com as compras feitas, vão embora, não percebem, não olham para trás, não examinam de fato quem estava dentro do veículo, e naquele instante eu fui ignorado, fui deixado para trás, e só através do grito, do clamor e de dizer: esqueceram de mim, esqueceram de mim. Então, você já teve alguma experiência de ser ignorado, de não ser reconhecido, de ser esquecido por um momento? Quero te dizer nessa hora, mesmo que as pessoas ao seu redor não estejam te olhando, Deus está olhando para você. Deus está contemplando a tua fraqueza. Deus está olhando para cada um de nós. O escritor de Gênesis descreveu a história dessa mulher chamada Agar e passou a considerá-la uma mulher invisível. Parece uma mulher invisível. A sua dona não quer mais olhar para ela, o Abraão não quer mais olhar mais para ela. Ela agora está perdida no deserto, e se você observou, a conclusão antes da aparição do anjo é que essa mulher ela vai morrer, porque ela foi para um ambiente sem destino, sem sorte, e um lugar totalmente preparado para morrer. Mas diz o texto que essa mulher, mesmo sendo considerada um zero à esquerda, uma pessoa invisível, ser considerada um nada, ela foi amparada por Deus, pelo anjo do Senhor. Deus olhou para Agar. Deus, chamado por Agar, diz aqui o texto sagrado, que é a primeira vez que uma pessoa dá um nome a Deus. E ela chamou de El Roi, o Deus que me vê. El Roi é no original do texto que está em hebraico. Então é o Deus que me vê. O Deus quando todos resolvem não mais fitar os olhos, colocar valorização, estima, amor, abraço, amparo. Temos um Deus que dos altos céus resolve olhar para mim e para você. O meu pai, na altura dos seus 50 e pouco, 60 anos, ele observou que estava enfrentando uma crise com a nicotina, com o cigarro. E ele resolveu parar, mas não conseguiu. Mas estávamos orando para que em um momento ele fosse despertado, ele conseguisse ver para si mesmo e observar a bondade de Deus sobre a sua vida e voltasse para Deus. O texto de Gênesis capítulo 16 fala sobre uma mulher que está no deserto, sofrendo uma forte angústia, um desespero humano,
de ser considerada desamparada, mas naquele ambiente de solidão, Deus resolve ir até o seu encontro. O meu pai falava que começou a ter enjoo pela nicotina. Começou a desprezar o hábito e o vício do cigarro, não sabendo do tamanho da graça de Deus, mas a ser despertado diariamente a desprezar o poder da nicotina. Eu quero te dizer nessa noite, você não está só. Porque tem alguém orando por você. Tem alguém olhando para você. Tem alguém intercedendo por você. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. Hebreus capítulo 7, 25 diz que Jesus está a interceder, orar, suplicar pelo avanço do Evangelho, do Reino de Deus, através da igreja, dessa congregação, para que vidas sejam despertadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ouvindo e crendo em Jesus. Vejam o poder de Deus em suas vidas. Há um Deus que está torcendo por você. Há uma família que está torcendo por você. Há um homem, há uma mulher que está orando por você. Deus, ele vê as nossas dores, nossas lutas. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, mesmo quando nos sentimos invisíveis. Por isso que nessa noite devemos confiar em Deus, porque Deus, ele não nos desampara. Deus, ele não nos desampara. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que dizemos, eu não quero ir, buscar, obedecer, amar as coisas de Deus. Deus vem ao nosso encontro, Deus constrói essa congregação, Deus traz pessoas cheias de amor a esse ambiente para atrair pessoas que pensam que não estão sendo amadas, mas que Deus está providenciando tudo e todas as coisas para sermos atraídos à presença de Deus. Precisamos crer que Ele, Deus, tem um plano perfeito para cada pessoa aqui. Quem sabe nessa noite, assistindo esse filme, você esteja a pensar, uma pessoa que vai ao deserto não tem propósito. É verdade. Uma pessoa que sai da sua casa, do seu ambiente familiar e que busca se refugiar em um deserto, aonde ela vai encontrar comida? Aonde ela vai encontrar água para beber? Mas eu quero te dizer nessa noite, quando nos afastamos de Deus, segundo Tiago, a Bíblia diz que Deus, ele também se afasta de nós. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, resolvemos ter um compromisso com Deus, invocamos o nome poderoso do Senhor Jesus, Deus, ele vai ao teu encontro. E diz aí as Escrituras Sagradas que Deus, ele marcou um encontro com Agar, em um ambiente de medo, pavor, solidão, de sofrimento. Deus, ele foi até o encontro dessa mulher. Com isso, nós entendemos que não há impossíveis para Deus. Muitas pessoas pensavam que Agar ia morrer. Que o filho de Agar, como é o nome do filho de Agar? Ismael, iria morrer. Mas o anjo vai ao encontro de Agar e abre os olhos de Agar, porque Agar está tão triste, está vivendo um sofrimento tão dilacerador em seu coração, que ela não percebe que perto dela tem uma fonte de água.
E é mesmo assim que Deus, ele faz. Deus, ele abre a nossa visão para enxergar que aqui em Pororocas tem um manancial. Aqui, nessa congregação. Um ambiente onde você é chamado filho de Deus. Onde você pode participar de uma família de Deus. Você não está desamparado. Por isso que nessa noite, Deus, ele é o nosso refúgio. Mesmo que seja em um ambiente parecido com o de Agar. Assim como Agar, podemos encontrar conforto somente na presença amorosa de Deus. Assim como Agar, podemos encontrar conforto somente em Deus. Devemos buscar em Deus fortaleza, refúgio, apoio, como diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, auxílio, sempre presente na adversidade. Agar, em meio ao deserto, em meio ao sofrimento, em meio ao abandono, em meio ao afastamento, em meio ao clamor, tanto de Sara como de Abraão, dizendo, vai embora. Agar, em meio à solidão, ela é abraçada e acolhida pelo Deus que viu Agar e que nessa noite está vendo o que você está atravessando, vendo o tamanho da sua fé, vendo o tamanho da sua perseverança, vendo o tamanho da sua persistência de caminhar com Jesus. O nome de Deus é apresentado por Agar como o Deus que me vê. O Deus que me vê no deserto, o Deus que me vê na aflição, o Deus que me vê em meio às tragédias da vida, o Deus que me vê tentando lutar contra meus próprios vícios, minhas paixões, meus desejos, o Deus que me vê querendo satisfazer, honrar e obedecer à vontade de Deus. Nessa noite, à luz do texto sagrado e assistindo esse filme, nós precisamos resolver algo urgente em nossas vidas. Não podemos abandonar um Deus que resolveu nos amar. Não podemos nos afastar de um Deus que resolveu, na altura da cruz, enviar o melhor da sua parte, Jesus, derramando sangue precioso para perdoar nossos pecados, para nos trazer força e poder do alto, nova vida, esperança, vida eterna, vida de Deus, vida cheia de graça. Nós não podemos abandonar esse Deus. A história da igreja cristã fala de um personagem chamado Policarpo. Ele amava ao Senhor Jesus Cristo, pregava sobre o amor de Deus, mas foi chamado pelo imperador da época, romano, para negar a sua fé, para abandonar o seu Deus, e assim, se ele resolvesse fazê-lo, ele seria absolvido. Mas se ele continuasse crendo em Deus, no amor de Deus, ele seria levado em um grande tacho, em uma grande panela, colocado vivo para ser cozinhado. E diz a história da igreja que ele não negou ao seu Deus. Ele disse, como eu posso negar a esse Deus, que mais de 60 anos tenho servido a Ele tem sido bondoso, compassivo, amoroso, tem perdoado meus pecados, sarado minhas enfermidades, tem me socorrido, como eu posso negar a esse Deus? E diz o texto sagrado, que ele foi cozinhado vivo, mas ele não negou o nome bendito do Senhor Jesus Cristo.
Nessa noite nós precisamos tomar uma atitude de fé. Nós não podemos abandonar um Deus que nos ama, que resolveu, na altura da cruz, enviar o Salvador Jesus Cristo para nos perdoar, para nos trazer plena e grande salvação. E a pergunta aqui, olhando para o texto de Agar e para o poder e o amor de Deus, nós não podemos abandonar a esse Deus. Te convido a ficar em pé e também a fazer uma oração nessa noite. Faça uma oração falando com Deus, com o Espírito Santo, dizendo o quanto você é fraco. Pode dizer: Jesus, eu sou fraco. Jesus, eu tenho questões íntimas que preciso do teu poder, da tua cura, da tua transformação. Fale com Jesus. Ele está aqui ouvindo a tua voz. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que viu Agar e Ele é o Deus que está presente aqui no meio de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus que nos vê nossas enfermidades, ver nossa timidez, ver nossa fraqueza, ver, Senhor, nossas limitações, mas nessa noite, Deus, ouvindo sobre a história de Agar, uma mulher que foi lançada para fora da sua casa, e que, meu Deus, que caminhou no deserto, mas que o Senhor a socorreu, porque ela decidiu crer no Senhor nessa noite. Homens e mulheres também resolvem crer, confiar, Deus, no teu nome poderoso, Jesus. Que haja consolo, que haja libertação, que haja transformação, que haja novidade de vida, que haja, Senhor, encontro poderoso através do Espírito Santo de Deus nessa hora, trazendo convicção de pecado e também gerando plena paz e convicção de um Deus que não desiste de nos amar. Assim nós te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.